Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre joins. Joins são junções entre tabelas. O join ele é um recurso em SQL que permite consultar dados que estão relacionados em tabelas diferentes. Por exemplo, a junção é feita utilizando chaves primárias e chaves estrangeiras. Vamos supor aqui que exista um elemento comum em A e em B. Qual é esse elemento? O 2, ok? Então, o 2 é o elo que une essas duas tabelas, esses dois conjuntos, tá? Aqui, 2 pode ser, por exemplo, a chave primária, tá? Vou deixar aqui pertinho dele, fica mais prático. E aqui já é uma chave estrangeira. Tá, professor, o que isso quer dizer? Essa chave estrangeira aqui, ela está referenciando, tá? Esta chave primária aqui nessa tabela. E antes de nós prosseguirmos, eu preciso explicar alguns conceitos importantes para o joins, tá? Principalmente para alguns que nós vamos aprender na aula de hoje. Primeiramente, pessoal, existem os conceitos de tabela à direita e tabela à esquerda. Bem, como nós aprendemos na aula anterior, nós temos uma consulta bem simples, tá? Que começa com select from, ok? Aqui nós vamos selecionar alguns dados. Por exemplo, se eu quiser selecionar da tabela animal, o nome do animal e a raça, eu digo o seguinte, ó, animal, ponto, nome animal, vírgula, animal, ponto, raça animal. Não vou puxar mais nenhuma coluna, então não coloco vírgula aqui. E agora eu vou dizer de qual tabela eu estou chamando, tá? Nesse caso aqui é da tabela animal. Ah, professor, o senhor está puxando de uma única tabela. Funciona remover isso aqui, ó, a referência da tabela? Funciona, porque eu estou utilizando apenas uma. Mas calma lá, eu vou mostrar o porquê eu coloquei especificado aqui, ó, bem especificado, o nome da tabela. Na aula passada, nós aprendemos sobre o inner join, ok? Que, no caso, foi utilizado a tabela dono. Dono, on, dono, dono.id animal é igual a animal.id animal. O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Só para explicar esses conceitos aqui. Eu estou selecionando, tá, da tabela animal o nome e a raça. E está bem específico de qual tabela eu estou puxando por causa disso aqui. Beleza. Porém, eu só estou juntando os dados que têm algo em comum com a tabela dono, onde o ID animal presente na tabela dono é igual ao ID animal presente na tabela animal, tá? Ou seja, ele só vai me trazer registros que têm correspondência em ambas tabelas, tá? Por exemplo, aqui o Tom, ele tem o ID animal 1. Depois disso, eu disse bem aqui, quando eu fui inserir o dono, eu especifiquei que o ID animal que foi inserido é o 1, ou seja, está apontando para o Tom. Mas o dono é o Bob, beleza. Aqui, se eu quiser chamar, pessoal, também o nome do dono, eu coloco vírgula, dono.nome dono, tá? Qualquer dado presente na tabela, eu posso puxar, inclusive, o próprio ID, tá? Então, vocês não fiquem presos quanto a isso. Beleza. Professor, explique para nós o que é a tabela à direita e a tabela à esquerda. Neste caso aqui, a gente vai inverter um pouquinho as coisas, tá? Opa! Aqui. A tabela que vai iniciar é a tabela esquerda, não a direita. Por quê? Porque a tabela esquerda, pessoal, por via de regra, é a tabela
que fica ao lado do from. E a tabela à direita é a que fica, é a tabela que fica ao lado do join, ok? Então, nós temos aqui simplesmente esta ordem. Por causa disso, a tabela à esquerda é a tabela animal e a tabela à direita é a tabela dono. Esquerda, direita. Tranquilo? Então, vamos lá. É importante, pessoal, que a gente saiba essa ordem aqui, esquerda, direita. Pense na nossa leitura. Nossa leitura ela é da esquerda para a direita. Então, a primeira tabela que nós colocamos aqui dentro da nossa consulta é uma tabela à esquerda. E a segunda que nós fizermos aqui com o inner join é a tabela à direita, tá? Eu disse inner join, mas pode ser os outros joins que eu vou apresentar aqui para você, tá? Beleza. Professor, quais joins existem? Quais são os joins que estão presentes no SQL? Bem, nós temos o primeiro, que é o inner join. Ele faz o seguinte, ele retorna apenas os registros que têm correspondência, no caso, em ambas tabelas, tá? Então, essa aqui, ó, é a sintaxe do inner join. Você seleciona, você diz de qual a tabela você está selecionando os dados e aqui você vai juntar com a tabela que tem alguma correspondência. Beleza? Então tá. Somente os que tiverem correspondência vão aparecer. Por exemplo, se eu colocar aqui mais um animal como GR e não tiver nenhum dono se responsabilizando por ele com essa correspondência aqui, tá? No caso seria o 2, ele não vai aparecer aqui no inner join, tá? Então vamos lá. O segundo, pessoal, é o left join. Ele vai retornar todos os registros da tabela esquerda, mesmo que eles não tenham, cadê aqui, correspondência com a tabela à direita, ok? Tá, eu vou deixar isso aqui bem organizado para a gente entender a sintaxe. Recortar aqui, ó, colar aqui que é o nosso inner join. Select from inner join, tá? É bom você aprender a organizar o seu código dessa maneira aqui, para ele ficar legível. Tranquilo? Então tá. Copiar isso aqui. Ctrl C. E aqui, Ctrl V. Neste caso, pessoal, em vez do inner join, nós vamos colocar o left join. Beleza? Professor, já temos o left join. Sabemos que ele vai retornar todos os registros da tabela esquerda, mesmo que eles não tenham correspondência com a tabela direita. O right join, ele faz o quê? O right join, ele é o inverso, tá? Ele é o equivalente inverso do left join, que é o right join, tá? Ele retorna todos os registros da tabela direita, mesmo que eles não tenham correspondência com a tabela à esquerda, tá? Pronto. Tabela à direita. Beleza. Já temos aqui 3 joins muito famosos, tá? Left join, right join, inner join. Deixa eu organizar isso aqui, tá? Nós temos um também que ele é muito, muito poderoso, digamos assim, tá? Que é o full join. Full join. Neste caso, pessoal, ele vai retornar
todos os registros das duas tabelas, combinando eles quando houver alguma correspondência, tá? E ele vai preencher com null os registros que não houverem correspondência, tá? Deixar aqui organizado para vocês. Tá? Não houverem correspondência. Pronto. Como é que ele vai funcionar? Neste caso, ele vai funcionar bem assim. Essa é a sintaxe dele. Full join. Apenas isso. Aqui ele está dizendo qual é a ligação. Beleza? Perfeito. Então, pessoal, fazendo um resumo prévio, nós temos aqui o inner join, que ele retorna apenas os que têm as correspondências. Nós temos aqui o left join, que ele retorna todos da tabela à esquerda, que é a que fica próxima ao from, tá? Mais os correspondentes da direita. Nós temos aqui o left join, tá? Como já foi dito. Nós temos o right join, que é o inverso do left join, ele vai retornar todos da tabela à direita, tá? E os correspondentes da esquerda. E nós temos aqui também o full join, que ele vai trazer todos de ambos os lados, com ou sem correspondência, tá? Então, pessoal, com base nisso, nós vamos praticar um pouquinho na nossa tabela, tá? Vamos lá. Nós temos aqui a tabela dono e nós temos aqui, ó, alguns relacionamentos, tá? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos testar cada um dos joins, beleza? Vou colocar aqui. Tá. Esse aqui, o comentário, pessoal, em SQL varia, tá? Alguns bancos, tá? Alguns SGBDs aceitam comentário com traço, ou menos, como vocês queiram chamar, tá? Aqui eu vou chamar de left join. Copiar, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou chamar de right join. E por último, eu vou copiar e colar aqui para chamar de full join, tá? Perfeito. Para começar aqui pelo inner join, ele só vai retornar, pessoal, tá? Só vai retornar os elementos, os dados, as linhas da tabela que tem alguma correspondência. Vamos rodar aqui, ó. Opa! Ah, tá. Eu preciso selecionar o banco de dados. Vou vir bem aqui, Use Clínica, que é o nosso banco de dados criado. Pronto, já estamos usando o banco de dados Clínica, tá? Lembrem disso. Agora vamos rodar o comando. Pronto, ele só trouxe Mark e Bob. Beleza? Por quê? Vamos ver aqui. Mark, pessoal, ele está apontando para o índice 1, ID animal. Qual é o ID animal? 1. Bob, que é o primeiro a ser inserido. Tá? Eu vou até colocar aqui 1. Opa, ele não permite esse comentário aqui? Ah, ele permite isso aqui. ID animal é igual a 1. Esse aqui, o ID animal é igual a 2. Aqui, ID animal é igual a 3. Beleza? Então tá, pessoal. Nós temos aqui ID animal 1, que é o Bob. E ele está se relacionando aqui com Mark. Beleza? Tá, agora nós vamos... Já fizemos o inner join. Nós vamos utilizar agora, tá? O left join. Left. Ou seja, ele deve trazer os resultados aqui, ó, da tabela animal e os correspondentes aqui da tabela dono, que no caso seriam apenas o Mark. Vamos rodar aqui.
Tá, Mark e Bob, e ele preencheu com nulo e trouxe o Thomas. Beleza? Tá, professor, por que a exibição está começando pelo dono em vez do animal? É por causa disso aqui, do nosso select, tá? Vamos deixar mais organizados? Deixar aqui, ó. Tirar vírgula. A gente vai selecionar primeiro da tabela da esquerda e depois da direita, tá? Então, deve aparecer o nome dos animais agora na ordem, usando o left join. Pronto. Nome do animal, Bob. O nome do dono é Mark. O nome do animal é Thomas e ele preencheu como nulo isso aqui, tá? Copiar essa parte aqui, esse trechinho, só para a gente não perder muito tempo. Vou colar aqui. Em vez do inner join, vou colocar o right join. Ou seja, deve trazer aqui o nome dos donos, que é o inverso de lá, do left join. Pronto, Mark e Bob. Professor, por que não trouxe o outro animal? Por que não trouxe outro dono? É porque não tem outro dono cadastrado aqui, tá? E se tivesse, pessoal, seria obrigatório ter esse ID animal. Tudo bem? Então vamos lá. Por via das dúvidas, eu vou tentar adicionar um novo dono aqui para vocês, só para a gente testar essa funcionalidade. Em vez do Mark, eu vou chamar aqui o John. Tá, vou mudar aqui o número. E aqui eu vou deixar vazio. Então, dizer que eu não vou colocar nenhum ID animal aqui. Vamos rodar. Pronto, foi inserido com sucesso, perfeito. Agora vejam o que vai acontecer com o right join. Pronto. Agora é o nome do dono que está aparecendo e o nome do animal foi preenchido como nulo, tá? Nesse caso, ele está selecionando todos os elementos da tabela direita, dono, ó, todos. E como não há correspondência com a tabela da esquerda, ele preenche como nulo, beleza? Agora nós vamos para o full join. Full join. Nesse caso aqui, é para aparecer de forma um pouco mais ampla. Vou rodar aqui o comando. O que é que aconteceu? Full join. Tá. Full join dono. Deixa eu apagar isso aqui para testar uma coisa aqui para vocês. Rapidamente. Beleza? Vamos lá. Deu erro. Limite de 0 a 1000. Deve ter acontecido algum erro aqui. Tá. Então, pessoal, vamos lá. Full join dono on animais ponto id animal é igual a dono ponto id dono. Por que será que ele está aprontando isso aqui? Aqui diz que é por causa... Deixa eu ver aqui. Tá. Animais, nome animal. Dono, nome dono. Deve ter algum erro aqui, pessoal. Tá. Dono, ID animais. Animais, ID animal. Tá, deixa eu ver aqui. ID animal. Se vai funcionar agora. Tá, deve ter algum erro aqui, pessoal. Então, para não deixar o vídeo muito longo, eu explicarei ele
no próximo vídeo, tá? Quanto aos conceitos, eles continuam valendo, tá? Inner join retorna os registros que têm correspondência em ambas. Left join retorna os registros da tabela esquerda, mesmo que eles não tenham correspondência com a tabela direita, tá? A tabela esquerda é que fica próxima ao from e a tabela direita é que fica perto dos joins, beleza? Right join é o inverso do left join e full join retorna todos os registros das duas tabelas, combinando eles quando houver alguma correspondência. E ele vai preencher com nulo os registros que não houverem correspondência, beleza? A exemplo desse registro aqui, que a gente tentou fazer lá, não sei por que não executou. Vou verificar e trago a resposta no próximo vídeo.